Olá, meus amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma edição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Esta revista ela foi escrita pelo pastor Fábio Martins, com o título Fé, Fidelidade e Força, um estudo dos livros de Josué, Juízes e Ruth. Mas antes de começarmos a apresentação desta terceira lição, que traz o título A Fé Permanente, eu te convido a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Assim, você ajudará que esta lição possa chegar a mais pessoas. Curta este vídeo, deixe o seu comentário e acione aí o sino das notificações para você receber as lições no momento em que nós publicarmos. Compartilhe com um amigo, com um irmão, para que eles também possam, juntamente com a gente, desfrutar aí do estudo da Palavra de Deus e da edificação desta aprendizagem. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. Como eu disse, a lição de número 3, ela tem o título A Fé Permanente. E tem um texto base em Josué, no capítulo 6, do versículo 20 ao versículo 23, que nos diz assim: Quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas, e do forte grito o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava, e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: Entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus pertences, conforme o juramento que fizeram a ela. Então, os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. A lição de hoje nos levará a identificar os elementos milagrosos e as lições que, evidentemente, foram tiradas dessa batalha aprendida pelo povo de Israel na ocupação de Canaã. Nos mostrará também que ações individuais implicam em consequências ao coletivo, sejam de forma positiva ou de forma negativa. Essa lição também nos impulsionará a compreender que a fé permanente na promessa de Deus é condição para uma vida de vitórias e avanço contínuo. Com isso, o autor da lição, ele nos mostrará que a fé em Deus precisa permanecer mesmo diante das dificuldades e das lutas, pois a vitória, ela vem de Deus e Ele pode todas as coisas. Josué, ele permaneceu firme, temendo a Deus e o obedecendo em tudo. Deus, ele já havia prometido a Moisés, no caminho para a terra prometida, que todo aquele lugar onde a planta dos pés dos israelitas estariam pisando seria território deles. Deus também já tinha reafirmado esta sua promessa para Josué, para ele marchar confiantemente, e que ele faria cumprir estas suas promessas anteriormente anunciadas. O que Josué e o povo de Israel tinha que se habilitar era na fé no cumprimento dessas promessas. A permanência nesta fé bíblica é o desafio. Muitos são aqueles que abraçam a fé, mas quando eles precisam pôr esta fé em prática, enfrentam os obstáculos e a esperar aí os milagres, eles
seguem firme, mas alguns desfalecem, desistem da caminhada e às vezes se perdem no caminho e não experimentam a vitória. Na lição de hoje, nós iniciaremos uma caminhada onde encontraremos Josué e os israelitas conquistando uma parte de Canaã. Nesta batalha inicial e ao todo em pelo menos 3 guerras importantes. Nessa caminhada serão 30 reis e 7 nações que serão subjugados conforme os relatos bíblicos registrados no capítulo 12 do livro de Josué. A fidelidade de Josué a Deus deveria ser refletida em conduzir os seus comandados a alcançarem os limites traçados pelo próprio Senhor. A vitória final estava antecipadamente assegurada, desde que fossem rigorosamente observados os planos divinos e a obediência a estes planos era aquela resposta de uma fé permanente que se torna essencial e vital para a prática de uma obediência irrestrita e eficaz. Podemos notar que no estudo desta semana, e de maneira impressionante, como isso se dará aí nos capítulos de 6 até o 12 do livro de Josué. A vitória de maneira esplendorosa, com magnificência, e ele forma até de forma suntuosa sobre a cidade de Jericó. Demonstra esse poder de Deus, mas isso não foi suficiente para que não tivesse problemas. O povo de Israel a todo momento precisava de alguns ajustes que deveriam ser implementados ali naquela caminhada. Depois de Jericó, muitas outras vitórias ocorreriam, porém, em todo o tempo o povo seria desafiado a cumprir ao chamado para a santificação e o exercício de uma fé que era permanente. Deste modo, chegamos ao primeiro tópico de nossa lição, com o título Fé Permanente para Vencer as Batalhas. Fé permanente para vencer as batalhas. E aqui, irmãos, nós analisaremos os capítulos 6, 7 e 8 do livro de Josué. Temos nos capítulos 6 e 7 as mais famosas batalhas que os israelitas eles precisaram enfrentar. As batalhas de Jericó e a batalha de Ai. São múltiplos ensinamentos aí que a gente vai encontrar. Começamos com a queda de Jericó. Jericó foi a primeira cidade ali avistada por Moisés lá do Monte Nebo. O povo de Israel ele estava enfrentando 2 grandes obstáculos iniciais ali para conquistar a terra de Canaã. O primeiro, de maneira miraculosa, já tinha ficado para trás, que foi a transposição do Rio Jordão, que já tinha ocorrido com o povo sendo conduzido, inclusive através das poderosas mãos de Deus, que fez as suas caudalosas águas pararem de correr, para que o povo assim pudesse passar por todo o leito seco. Mas agora, Israel tinha que enfrentar o seu segundo grande obstáculo, que era derrotar a cidade de Jericó. A cidade das palmeiras, situada em meio a um verde oásis no Vale do Jordão. Ela foi edificada em uma elevação e muito bem murada. A cidade poderia resistir por muito tempo aos ataques inimigos. Este era um obstáculo aterrador. Jericó era uma das cidades mais antigas daquele tempo. Aquela cidade já tivera aí vários momentos de habitação. Vários povos distintos, desde 8.000 anos antes de Cristo, já começaram a erguer ali as suas residências, em todo aquele território. O número 7 na Bíblia, mais expressivamente aí no Antigo Testamento, tem a ideia de uma coisa completa, totalmente finalizada. E Deus faz isso muitas vezes. Ele dá ordem ao povo para que este aprenda a obedecer-lhe e seguir também as suas orientações. Essa prática traz a uma unidade a qualquer comando militar, que exige aí uma obediência
absoluta. E a ideia aqui é fazer a coisa completa. Nós não devemos aí tentar fazer as coisas objetivando de maneira enigmática entender esse número 7, 7 vezes, como assim haver embutido ali uma vontade de Deus nesse número. Essa prática não faz sentido, não é um caminho de sorte. Não se pode confiar no poder místico dos números. Não se pode entender que para conseguir as vitórias espirituais hoje, nós devemos fazer como Josué: rodear a cidade 7 vezes, tocar trombetas. O texto bíblico ele não sinaliza para isso. Não é uma fórmula, uma técnica, uma receita de vitória. Um grande exemplo é o apóstolo Paulo. Ele evangelizou muitas cidades, ganhou muitas pessoas para Cristo e nunca utilizou este tipo de procedimento. Outra questão interessante é que os despojos que foram compostos por ouro, utensílios de ferro e bronze no final da batalha são recolhidos para o tabernáculo. É bom entender que estes despojos são objetos que são conquistados e que de maneira alguma pode ser tomado para benefício particular, para um determinado grupo ou para o povo de maneira geral. Então, deveria ser dedicado ao Senhor com a intenção de que a guerra ela não se tornaria com uma motivação econômica. A pessoa deveria fazer aquilo que era ordenado por Deus, mas não podia ficar com nenhum benefício para si. Quem violasse este estatuto estaria amaldiçoado. Era o famoso anátema, que veremos mais adiante nessa lição. A grande verdade aqui é que a vitória depende somente do Senhor. E só a conquistamos se obedecemos toda a sua orientação. Um dos maiores problemas do ser humano, hoje e sempre, está em acreditar em seu próprio poder, na sua própria força, e entender que ele é responsável pelo seu sucesso. Aqui fica claro que a cidade de Jericó, com seus muros imbatíveis, e que tudo aquilo que estava à frente do povo de Israel não foi conquistado pelo poder deles, mas sim pelo poder do Senhor. Assim, nós devemos lembrar sempre que as nossas lutas, nas nossas conquistas, com as nossas vitórias, depende sempre do Senhor. A conquista foi milagrosa, porque a cidade foi entregue de maneira tão sobrenatural, sem que os israelitas precisassem lutar, mas apenas marchar. Essa é uma pergunta. Inicialmente, para evitar um cerco prolongado, que pudesse aí, inclusive, desencorajar Israel e, ao mesmo tempo, encorajar os habitantes da cidade de Jericó e as nações também próximas. Uma vitória rápida e milagrosa seria a evidência de que o Senhor estava presente. Em segundo lugar, que não seria por suas forças a vitória, mas pelo poder e fidelidade a Deus. Em terceiro lugar, a vitória dessa maneira foi para aumentar a fé dos israelitas para seguirem confiantes. O autor de Hebreus registra que, pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Conforme destacado em Hebreus 11, no versículo 30. As lições dessa vitória foram práticas e evidentes e ficaram demonstradas em alguns aspectos. Primeiro aí, no que diz respeito à obediência irrestrita como fruto de fé permanente, que levou Israel àquela vitória. Ter fé é mais que crer intelectualmente, é também obedecer, por mais estranho que seja o mandamento. Em segundo lugar, vemos aqui que as nossas batalhas, em situações típicas a esta, são eminentemente guerras espirituais. Ali não houve emprego de armas de guerra, como bem retrata aí o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios,
no capítulo 10, versículo 4, onde ele destaca que as armas de nossa milícia não são carnais. Desta maneira, nós chegamos à tomada de Ai e o pecado de Acã. O nome Ai significa ruína, destruição. E foi ali, naquela pequena cidade, por conta da ação de um homem, que Israel experimentou a sua única derrota quando ocupava a terra prometida. É bom lembrar no que aconteceu neste momento no texto bíblico, em Josué, no capítulo 7. Nós vimos que Deus ele levou o povo até a terra prometida. Este povo atravessou o Rio Jordão, como nós falamos, com as águas caudalosas tendo seu curso cessado. Eles passaram para aquele processo de conquista. O povo já tinha acabado de conquistar a grande cidade de Jericó, uma das mais importantes cidades ali do Vale do Jordão, e logo em seguida aparece um relato um tanto preocupante. Que relato é esse? A ira do Senhor se acende sobre Israel, porque a guerra ela era dirigida por Deus para levar juízo sobre aqueles povos pagãos e também para agir de forma a cumprir a sua promessa para com Israel, fazendo com que o plano histórico de Deus se confirmasse junto ao povo da aliança. As coisas que eram separadas para o Senhor, até mesmo para a destruição, não podiam ser tomadas particularmente por nenhuma pessoa. Mas, de repente, um homem chamado Acã, da tribo de Judá, ele resolveu pegar alguma dessas coisas e, mais ainda, ele fez isso de maneira oculta, fez escondido. Ai era uma pequena cidade, muito fácil de ser conquistada, de acordo com as estratégias militares. E Josué deu uma ordem para o ataque imediato àquela cidade. Mas os planos de Josué são frustrados. Ele envia alguns homens para aquele ataque, visto que não era necessário usar todo o seu exército. Para a grande surpresa de Josué, os homens de Ai os puseram em fuga e 36 soldados de Israel são mortos nessa batalha. Os homens de Israel fugiram desde a entrada da cidade e na fuga muitos foram, inclusive, feridos. O pânico inicial do povo de Deus é plausível, é alguma coisa eles haviam desagradado ao Senhor, era notório. Não tinha como entender uma situação como essa. Uma cidade protegida e poderosa como Jericó fora destruída aí com facilidade. E a pequena cidade de Ai, isso não ocorreu. E nela o exército de Israel é derrotado. Josué, não compreendendo o que tinha ocorrido, ele vai até Deus buscar o entendimento. Desanimado com aquela situação, o líder militar ele vai se queixar com o Senhor. Ele não precisa esperar muito a resposta de Deus, ela chega rapidamente. O Senhor manda Josué se levantar e diz que que Israel tinha pecado, tinha violado a aliança na qual tinha ordenado para não apossar de coisas que eram consagradas e colocadas juntas aos bens particulares. Esta foi a causa da derrota em Ai, porque não eram merecedores da vitória. Deus vai além, dizendo que não estaria mais com os israelitas enquanto não fosse destruído aquilo que tinha sido particularmente tomado. Deus dá uma ordem para Josué santificar o povo e que eles não poderiam seguir adiante e que não conseguiriam qualquer vitória se não resolvesse aquela pendência com o Senhor. De imediato, cada tribo separada, com cada família, foram se apresentando para a revista ordenada por Deus num processo de selecionamento divino. Começando assim
as coisas estariam ficando mais claras para Josué e também para o povo. A tribo de Judá é escolhida e, ao chegar na família de Acã, aparece o verdadeiro responsável pela derrota na batalha de Ai. Ao dar oportunidade para que Acã ele confessasse o que tinha feito, ele conta tudo o que tinha realizado. Ele tinha tomado uma capa que estava junto aos despojos, colocou junto delas 2,4 kg de prata e uma barra de ouro, pesando aí 600 gramas. Esses materiais eram utensílios de adoração pagãs, condenados por Deus. Eram produtos de muito valor que Acã escondeu tudo no chão da sua tenda. Josué foi até o local e encontrou tudo lá escondido. Todo o material foi recolhido e apresentado diante de Deus. E assim, Acã, todos os seus pertences, toda a sua família, foram levados para o vale de Acor, que quer dizer perturbação. Fica ali ao sul de Jericó, e era o limite norte da tribo de Judá, visto que Jericó já estava no território dado para Benjamim. Ali foram apedrejados e tudo foi destruído no fogo. A ordem de Deus, de que tudo deveria ser destruído, foi desrespeitado por aquele homem, por Acã, e a maldição recairia sobre todo o povo. Acã roubou, escondeu, traiu o seu povo. Ele preferiu seguir o seu caminho pessoal contra o benefício daquela comunidade. E dentro daquele contexto, ele foi punido daquela maneira severa. Por causa de Acã, Israel perdeu aquela batalha. Muitas pessoas morreram. Por causa dele, muitos problemas foram causados para o povo da aliança. Esconder as coisas de Deus não leva a lugar nenhum. Colocar o meu interesse pessoal à frente daquilo que Deus determina como sua vontade também não traz resultado positivo. Assim como em Jericó, as lições também são evidentes. Santidade é a condição primordial para uma vitória. A vida dupla sempre cobra um alto preço. Quando falta temor e obediência, coisas que são insignificantes podem levar à derrota. Aí, uma pequena cidade que a gente viu pode ser um tropeço. E muitas pequenas coisas podem tornar tropeço em nossas vidas. Em Romanos diz que nenhum de nós vive para si. O pecado oculto em Ai atrapalhou toda uma oração, toda uma vida de comunhão no acampamento. Depois eles lutaram novamente e venceram naquela cidade de Ai. Israel sai vencedor e oferece holocausto, sacrifício, ofertas de paz e comunhão com Deus. Leram as bênçãos, as maldições da lei, conforme relata o livro de Josué 8,14. Se comprometeram a obedecer ao Senhor e tomaram a sua lei como regra de fé para a vida. E assim, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição, que tem o título Fé Permanente para não esquecer a aliança com o Senhor. Fé permanente para não esquecer a aliança com o Senhor. Com enfoque aqui no capítulo 9 do livro de Josué. Durante todo esse tempo, a promessa ela estava no processo de cumprimento. A resposta estava pelo caminho. A promessa de Deus a Abraão não seria completamente cumprida no período da vida de uma única pessoa. Essa verdade deve ter sido impressa no povo de Deus, conforme aí recitavam os mandamentos de maneira antifonal no meio da terra prometida, como retratou Josué 8, nos versículos 33 e 34. Mais e mais eles reconheceriam que as coisas
que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam, como está impresso lá em 1 Coríntios 2, no versículo 9. Chegamos ao momento da nossa lição em que nós veremos Josué diante desta promessa e dando as orientações, as instruções para a conquista da terra. Mas, irmãos, nós não podemos esquecer que uma ordem expressa tinha sido dada por Deus, no sentido de que Israel não poderia fazer alianças com os cananeus, como retrata Êxodo 23, no versículo 32, e em Deuteronômio 7, no versículo 2. Essa ordem ela é repetida ao povo de Israel. Josué acabara de relembrar ao povo essa aliança feita com Deus, desde a saída do Egito. Mas, surpreendentemente, as grandes dificuldades, os grandes problemas vão sempre surgir em seguida. Todos estavam sabendo daquelas vitórias alcançadas pelo povo de Israel. A região toda sabia. E então, quando os habitantes de Gibeão souberam o que Josué tinha feito com Jericó e também com a pequena cidade de Ai, enviam daquela região alguns homens que se apresentam com astúcia. Chegam até o acampamento onde estava Josué. Gibeão ficava a cerca de 10 quilômetros a noroeste da cidade de Jerusalém e a cerca de 10 quilômetros a sudoeste da cidade de Ai, que tinha sido derrotada. Os gibeonitas, aparentemente, representavam uma coalizão de 4 cidades. Essas pessoas, elas tinham conhecimento das atividades de que Deus tinha criado ali, naquele lugar, e que o Senhor poderia fazer com os inimigos do seu povo. Eles queriam estar em paz com o povo de Israel, mas o problema estava no fato de que eles usaram de artimanhas, por meio das quais alcançaram o seu objetivo. Eles queriam fazer uma aliança por meio da qual eles poderiam manter a sua terra e a sua liberdade. E óbvio que foram movidos pelo medo e, portanto, lançaram mão de trapaças e também de fraude e ludibriaram aos israelitas com a sua conversa. Mas por que os israelitas eles foram enganados pelos gibeonitas? A resposta era simples. Eles não consultaram ao Senhor mais uma vez. Em Josué, no capítulo 9, no versículo 14, nos diz o seguinte: os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Então, Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade os ratificaram com o juramento. Sempre que tiramos do nosso foco o Senhor, nós nos vemos aquém daquilo que Deus tem implementado para nós. E essas alianças que deviam ser observadas são deixadas de lado. E um problema sério acontece com o povo de Israel. O povo estava aprendendo uma grande verdade. Quando eles entendiam a palavra do Senhor, o direcionamento de Deus, eles saíam vitoriosos nas batalhas. Eles eram abençoados. Porém, quando resolviam ir por um caminho diferente da vontade de Deus e não consultavam ao Senhor, eles seguiam seus próprios desejos e acabavam enfrentando sérios problemas. Essa situação trouxe grandes consequências para Josué, porque Josué ele não tinha consultado ao Senhor. Para acertar a situação causada, Josué lança uma maldição contra os gibeonitas, os condenando-os a servirem perpetuamente como escravos na casa de Deus, como é retratado em Josué 9, 27. Inclusive, o tabernáculo
ele foi construído em suas terras. E séculos mais tarde, face à infidelidade dos levitas, a gente já estudou aqui, os sacerdotes, Deus os substituiu pelos gibeonitas. A rendição de 4 cidades gibeonitas abriu brecha no centro de Canaã, o que facilitou aí a divisão da terra em 2 partes. Em algumas medidas, a inconsequência de Israel foi transformada em alguns benefícios para Josué e também para os gibeonitas. Isso, no entanto, não deve ser considerado como regra, mas como aprendizado para nossas tomadas de decisões. E dessa forma nós chegamos ao terceiro tópico da nossa lição com o título Fé Permanente para ver milagres e seguir adiante. Fé permanente para ver milagres e seguir adiante, conforme os relatos de Josué nos capítulos 10, 11 e 12. Deus é sempre o Senhor da história. Nada foge ao seu controle. Tudo está no domínio de Deus. É comum, muitas vezes, o ser humano pensar em Deus à altura das suas próprias limitações. Nesse sentido, chega a pensar que existe aquilo que Deus pode e outras situações que ele não pode. A humanidade dos tempos de Josué iria presenciar uma situação da natureza que jamais imaginaria que pudesse acontecer. O capítulo 10, ele narra a aliança entre 5 reis para derrotar Israel. O controle da região central por Israel e a traição dos gibeonitas foram as causas dessa aliança desses reis, comandado pelo aquele que centralizava em Jerusalém. E a gente vê alguns registros em que pedras caíram do céu e detiveram os inimigos e que ameaçaram a coalizão daqueles reis. E Josué, ele reúne tropas e vai lutar. Depois de uma noite de marcha, subindo uma serra, Israel ele confrontou com aquela coalizão dos amorreus, no vale, ali próximo de Gibeão. Eles lutam contra o inimigo, já em completa confusão por causa da soberana intervenção de Deus, que lançou uma chuva de granizo de proporções incomuns, provocando aí um dia longo com muita luta, por meio da qual os israelitas tiveram um período adicional da luz solar para perseguir até os seus inimigos até o pôr do sol, pois o sol tinha parado. Na verdade, Josué ele precisava envolver neste tipo de conflito? Não necessitava participar deste confronto, mas por causa de uma palavra dada aos gibeonitas daquela aliança, ele tem que cumprir aquilo que é estabelecido. Então, a falta de atenção de Josué em não consultar ao Senhor lhe trouxe um problema maior e mais intenso. Mas a fidelidade de Deus, ela faz com que o Senhor ele entregue a Josué todos os seus inimigos. O Senhor ele poderia deixar o seu povo colher o que plantou. Porém, ele não socorre o seu povo mais uma vez, mas por muitas vezes. A captura e a execução dos 5 reis da coalizão, no capítulo 10, do versículo 16 ao 26, fez com que Israel tivesse acesso à parte sul de Canaã. E, posteriormente, mais 7 reis são derrotados. Sequencialmente, a população é dizimada. Mas as cidades são preservadas para ocupação futura. As guerras do norte e o descanso das guerras, depois de sair vitoriosos da primeira campanha, naquela região central de Canaã, e depois na segunda campanha na região sul de Canaã, Israel marcha para o norte, para a sua última campanha. Essa foi liberada com a maior cidade ali
do Norte. Essa coalizão ela reuniu representantes de praticamente todos os grupos étnicos com muitos carros de guerra, que representava ali um grande desafio para Israel, evidenciando uma fé permanente na promessa da vitória que o Senhor lhe havia afirmado. Josué marchou com seu povo. Sua vitória em Merom foi seguida por operações de rescaldo na região norte, eliminando a população e preservando as cidades, com exceção da cidade de Hazor, que foi queimada e arrasada. O autor do livro ele tem cuidado em fazer uma meticulosa distinção entre as cidades que foram fisicamente destruídas, como Hazor, e as que foram passadas ao fio da espada, que foram objeto do poderoso orientação de Deus. A parte final do capítulo 11 e todo o capítulo 12 narram os feitos de Josué. Diz o texto bíblico, em Josué 11, 23, que aquela terra ela repousou da guerra. Cessou. Voltando a essa intervenção de Deus na natureza para socorrer os seus servos. É bom atentar que quando Josué ele pede para que o sol ele pare sobre Gibeão e a lua também, Deus estava lutando com Israel. Isso é surpreendente e ultrapassa os limites da nossa compreensão. Nós vemos aqui que Deus ele age de maneira extraordinária e que este tipo de milagre atinge um nível astronômico. E mais uma vez, Deus mostra a sua intervenção a favor de Israel. Não somente pelas pedras que caíram do céu, mas também este milagre extraordinário, que é o sol parar e a lua também. Neste episódio, poderia perguntar como é que o sol pôde parar? Essa pergunta é importante e nós devemos entender que existe até uma questão anterior a essa. Isso porque, quando a Bíblia descreve que o sol parou, imediatamente, quem tem um estudo mais elementar dirá que isso é impossível e afirmarão que a Bíblia está equivocada. A questão não é bem essa. Nós devemos entender qual o nível de linguagem nós estamos utilizando. Isso é muito importante, porque é através dessa ferramenta que nós iremos interpretar a Bíblia de maneira correta. É bom lembrar que a Bíblia ela não foi escrita com uma linguagem científica de laboratório. Ela foi escrita em uma linguagem comum do dia a dia. Quando falo sobre alguma coisa usando a linguagem comum, mesmo um cientista, um professor universitário, pode dizer muitas vezes até, que o sol nasceu a tal hora, mas ele não nasceu com o teor completo do verbo. Ele não estava em nenhuma maternidade ou chocadeira. O correto seria: o sol surgiu no horizonte a tal hora. O sol nascer é uma expressão idiomática, não técnica, não científica. A Bíblia, ela não tem essa função, ela tem uma função de linguagem comum. A este tipo de linguagem tem um termo técnico, que é fenomenológica. A linguagem fenomenológica significa descrever um fato de acordo com aquilo que ele aparece aos nossos olhos. Então, do ponto de vista de quem está olhando para cima, realmente o sol parou. Ao todo, 31 reis foram derrotados pelo exército de Israel, comandado por Josué. Assim, nós chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. Ao longo da história da humanidade, diversas pessoas tomaram posturas de soberanos e muitas vezes se imaginaram como poderes ilimitados. Aos planos de Deus não são comparáveis a qualquer plano humano.
As conquistas que estavam por vir deveriam ter um povo santo, porque o Deus que operava por eles é um Deus santo. Vidas santas em Israel seriam sempre um requisito para a conquista de vitórias. Assim, Deus continuaria abençoando o seu povo. Dessa forma, os primeiros capítulos aí do livro de Josué, que relatam essa ocupação de Canaã, registram preciosas lições. No capítulo 6, temos o milagre da queda de Jericó, seguida da redenção da prostituta Raabe. No 7, observamos as consequências dos pecados encobertos em Israel, que é derrotado por causa da família de Acã. No 8, vemos a vitória que a santificação promove e a renovação da aliança no Monte Ebal. No 9, somos chamados a atenção para as ações inconsequentes que não buscam aí o conselho de Deus. A parte central da terra, ela é conquistada. No 10º capítulo, nós aprendemos com as ações sobrenaturais do Senhor na vida daqueles que permanecem na fé, quando a parte sul da terra ela é conquistada. No capítulo 11, nós lemos sobre a continuidade das vitórias do povo de Deus, a parte norte ali da terra que passa a ser conquistada. E por fim, no capítulo 12, nós contemplamos o resultado vitorioso, o relatório aí de uma fé que é permanente nas promessas do Senhor. Davi, no Salmo 139, nos versículos 7 e 12, assim nos expressa perante Deus: para onde me irei no teu espírito? Para onde fugirei da sua face? Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Essas declarações bíblicas, elas revelam como grande são as coisas de Deus, que não tem como se esconder do Pai. Dessa forma, nós devemos entender que tudo que é praticado, realizado, projetado, estava na presença de Deus, na presença do Senhor. E era para Israel, a partir de então, conceber essa realidade de que Deus sempre está presente. Assim chegamos ao nosso momento, irmãos, de refletirmos para pensar e agir. Primeira pergunta: você tem evidenciado uma fé obediente que se utiliza de armas espirituais para superar as adversidades? Deus tinha abençoado de maneira poderosa ao povo de Israel na conquista de Jericó. Mas a caminhada ainda não havia sido concluída e o povo de Deus precisava continuar avançando com essa consciência de quem estava conduzindo tudo era Deus e a sua vontade era para ser entendida. Para tal, o povo deveria estar em conexão contínua com o Senhor. A segunda pergunta: o ciclo da queda de Acã o conduziu à ruína. Você já caiu neste ciclo? O que você fez para sair dele? As nossas escolhas, elas podem dar problemas positivos e negativos para nós. Há sempre advertências bíblicas quanto ao pecado. Ele atinge toda a raça humana a partir de Adão e Eva. O castigo do pecado é a morte física e espiritual também, como diz Romanos 6:23. Quando Deus orientou Josué para a conquista de Jericó, foi pedida a santificação de todo o povo. Essa posição espiritual seria praticada como revelação de que cada um estava aceitando o senhorio de Deus e, consequentemente, o domínio sobre qualquer forma de pecado. Essa fórmula ainda ela é atual. Isso para aqueles que querem fazer a vontade de Deus hoje. A terceira indagação: pecados ocultos têm impedido você de usufruir do melhor de Deus? Certamente,
Muita gente hoje, como Acã, no passado, não leva muito a sério a ordem de santificação para que Deus possa agir livremente. A evidente fragilidade espiritual de muitos permite que a cobiça desvie essas pessoas do caminho da bênção que o Senhor tem reservado a elas. Nessas circunstâncias, o inimigo de nossas almas, ele sugere que ninguém está vendo, ninguém poderá saber. Aceitando essas sugestões do inimigo, como se teoricamente fosse um pecado perfeito para se praticar, agindo assim, a pessoa esquece que mesmo que ninguém veja, os seus atos pecaminosos estão diante de Deus. Deus viu. Não há nada que podemos esconder dele. Deus não pode agir quando há pecado no meio do seu povo. A quarta questão. Você compreende que em sua soberania o Senhor pode realizar sinais que abençoem, que protegem? São vitórias aquelas que cultivam a fé permanente? O propósito de Deus é que nós nos tornemos santos, pois Ele é santo. No passado, no presente e no futuro, fica sempre a advertência bíblica. Sede santos como eu sou santo. E, somente assim, nós poderemos ver as maravilhas que Deus tem proporcionado para nós. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, ele começa assim os seus escritos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Destacamos aqui a expressão Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras. Josué, por experiência pessoal, sabia que não havia nada difícil ao Senhor. Por isso, no momento de enfrentar os amorreus, com honra e glória de Deus, ele fez um pedido em oração por uma manifestação especialíssima de Deus. Às vezes, é a fé que estava com Josué que falta em muitos hoje. Só assim poderemos ver as maravilhas disponibilizadas para nós pelo Senhor. Que possamos entender a cada dia que os planos de Deus não são comparáveis a qualquer plano humano. Deus tem sempre nos comunicado os seus divinos planos para nós, o seu povo especial. Que possamos também compreender que estes planos de Deus, somente aqueles traçados por Deus, são planos verdadeiramente soberanos e sempre acontecerão e nada pode impedir. Que assim seja em nossas vidas. E assim, amigos e irmãos, nós terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair aí, eu convido para se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione aí o sino das notificações e compartilhe para um amigo, para um irmão, para que eles também possam desfrutar aí deste conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Não esqueça, na próxima semana nós estaremos estudando mais uma lição, a lição de número 4, com o título A Fé Diligente. A Fé Diligente. E estaremos aqui publicando esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?